Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma pergunta interessante aqui, né? Que de repente a gente nunca tenha parado para pensar. A pessoa me perguntou o seguinte: por que que nas reuniões mediúnicas a gente precisa ter aquela pessoa que é o doutrinador, né? Que vai conversar com aquele espírito que é incorporado, que através da psicofonia do médium ele vai lá para se expor, para desabafar e receber ali um conselho para ele tentar melhorar e seguir na sua caminhada espiritual. E por que que essa orientação teria que ser feita por nós aqui encarnados, por um encarnado, né, um participante da reunião encarnado, e não diretamente pelo mundo espiritual, pelos próprios espíritos? Legal essa pergunta, né? Bom, o que acontece? Essas almas, essas pessoas, esses espíritos que estão em sofrimento, eles estão presos aqui no duplo da Terra ainda, né? Eles não conseguiram passar para uma dimensão maior. Então eles estão aqui, muitos vagando pelos ambientes, pelas ruas, né? Eles estão muito materialistas, presos aqui na matéria. Consequentemente, a sua energia, a sua vibração vai ser uma vibração muito mais densa. Isso por si só já traria já certas dificuldades do próprio corpo espiritual fazer esse contato com o espírito. Embora é possível sim, tudo bem, não tem problema nenhum, a questão não é essa. Mas imagina o seguinte: um espírito que ele está com essa dificuldade, até de compreensão que ele já morreu, né? Como que ele vai se deparar com outro espírito para tentar terapeutizá-lo, né? Através da palavra, da conversa, tentar fazer com que ele entenda. Se ele está justamente nesse ciclo, nesse looping mental de desequilíbrio, sem compreender a morte ali. Então, ele precisa estar numa sessão mediúnica, onde ele vai lidar diretamente com pessoas encarnadas, que ele acha que ele está encarnado ainda, e assim ele pode receber ali a ajuda. E outra coisa, um exemplo muito interessante que a gente pode dar é como se fosse uma pessoa que viajou para um país de uma língua estrangeira. Então, por exemplo, você viaja para um país de língua estrangeira que você não consegue compreender nada que as pessoas estão falando. Como que algum nativo vai se comunicar com você, né, para passar orientações? Você vai precisar justamente de um tradutor. É justamente esse momento que entra o trabalho mediúnico. Então, os trabalhos mediúnicos nessas frentes, né, de auxílio, ele trabalha nesse sentido de você ser um tradutor para aquele espírito que está ali numa condição mental enfermiça ainda. Então é mais ou menos isso. Se ele estivesse lidando diretamente com o corpo espiritual, talvez não conseguiria entender essa língua que eles estão falando, assim como no exemplo da pessoa que viaja para um país. Tá bom? Interessante essa pergunta, né? Bem bacana. Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom?